Olá, bem-vinda à Luterana Floripa. Que bom que você reservou alguns minutos do seu dia para estar com Deus e ouvir da sua palavra. Realizamos este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um de nós em sua casa e no seu tempo, buscando a Deus em oração e a partir da sua palavra, que é viva e eficaz. Estamos encerrando a série de mensagens sobre dignidade. Cada ser humano é único diante de Deus. Todos têm o mesmo valor e dignidade. Ninguém tem o direito de ser agressivo ou de desvalorizar outro ser humano. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos todos criados por Deus, homens e mulheres, com igual valor e da mesma forma amados e valorizados por Ele. Hoje nós vamos conversar sobre como Deus restaura a nossa dignidade nesse mundo marcado pelo pecado e pela falta de amor. Você que está participando da transmissão ao vivo, participe enviando seus comentários no chat, compartilhando aspectos da sua vida, mas também comentando a mensagem de hoje. Você também pode compartilhar seus motivos de oração para que possamos orar por você. Envie também o link desta transmissão para seus amigos e familiares para que eles possam, nesse momento, participar ou mesmo em outro momento. Convido você para me acompanhar em um momento de oração. Senhor, obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder livremente compartilhar a sua palavra e de poder celebrar culto de louvor e adoração a Ti. Abençoa, Senhor, cada pessoa que me acompanha aqui através do Facebook ou mesmo do YouTube. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos, Jesus. Amém. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a condição humana, a nossa condição. Esses versículos expõem o que o ser humano verdadeiramente é. Não somos dignos de Deus, somos inúteis, e o ser humano mais justo ainda é considerado injusto, quando avaliado apenas pela sua condição humana. Por isso nós precisamos tanto do perdão de Deus. É Deus quem nos justifica e assegura a nossa dignidade como seres amados por Ele. Não é fruto do nosso desempenho, mas é graça de Deus. Por isso convido você para mais uma vez orar comigo. Senhor, obrigado por Teu perdão, obrigado por Tua graça. Senhor, nós precisamos de Ti. A nossa dignidade nós encontramos em Ti, porque o Senhor é que nos restaura, o Senhor é que nos perdoa, o Senhor é que nos dá vida, o Senhor é que nos dá sentido. Assim, Senhor, quero reconhecer diante de Ti a minha fraqueza, o meu pecado, a maldade do meu coração e dizer, Senhor, que eu preciso de Ti. Preciso que Tu guies os meus passos. Preciso, Senhor, que Tu restaures a minha vida para ser aquilo que o Senhor planejou. Assim eu peço e Te agradeço pelo Teu perdão, pelo Teu amor. Amém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Receba a graça e o perdão de Deus e seja restaurado e transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, para então poder testemunhar deste grande amor. Ó Santo Espírito de Deus, vem faz morada entre os teus, é sol de nossas almas. Ó luz celeste, o teu fulgor é alegria e dá vigor em ti. Sol, morada, vida eterna das ainda quando oramos,
falado durante todo esse mês sobre a dignidade humana. Uma dignidade que muitas vezes é roubada ou não é reconhecida. Mas o que tira a nossa dignidade? Por que tantas pessoas têm falta de dignidade? Durante esse mês nós vimos que, basicamente, isso é fruto do pecado. Quando pessoas desvalorizam, desprezam, maltratam, são agressivas com outro ser humano, a dignidade é ferida, ela é roubada. Vimos que, historicamente, muitas mulheres têm sido vítimas de abuso e violência e, por isso, têm sido impedidas de viver uma vida digna, de viver a vida como Deus a planejou. Muitas instituições públicas e privadas têm trabalhado para que mulheres, homens e crianças tenham uma vida mais digna e justa. Mas esse é também o papel da igreja, porque a nossa missão é proclamar e contribuir na construção de um reino, o reino de Deus, o reino de paz, de amor e de justiça, a partir da pregação do Evangelho. Isso significa que é nosso papel lutar por uma vida digna para todas as pessoas. Nessa última mensagem da série Dignidade Não Tem Preço, eu quero convidar você a olhar para a vida de uma mulher que encontrou dignidade ao conhecer Jesus. Mas antes de olhar para a vida dessa mulher especificamente, quero refletir um pouquinho com você como era a vida das mulheres em geral no tempo de Jesus, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a história de hoje. Bem, na época em que Jesus viveu, a mulher não era mais do que um objeto pertencente ao seu marido, assim como outras edificações ou posses legais que o homem tinha. A mulher devia ao esposo total lealdade, mas por princípio ela era considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. E por esta razão, a palavra da mulher diante do juiz não tinha praticamente nenhum valor. Embora ela fosse obrigada a ser fiel no matrimônio, o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. Além de tudo, o marido podia rejeitá-la por qualquer motivo, mas dificilmente a esposa poderia, por iniciativa própria, se desligar do seu casamento. Uma mulher casada, ela não podia de forma alguma ser observada por outro homem ou ser abordada, mesmo que fosse por uma simples saudação. Na sociedade judaica, a mulher ocupava uma posição bem inferior à do homem. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual e para ela era reservado um local à parte no templo. Assim como ela também era obrigada a caminhar na rua, distante dos homens. Isso me faz lembrar uma história que minha mãe contou algumas vezes, na história em que, quando ela e meu pai se casaram, nessa época, na igreja em que eles participavam, na igreja luterana, os homens se sentavam de um lado da igreja e as mulheres do outro. E então ela e meu pai resolveram, a partir do casamento, que eles não iriam se sentar separados e se recusaram a continuar com aquela prática. Claro, eles causaram um grande desconforto na comunidade em que eles participaram, mas isso acabou então terminando, né? A partir da atitude deles, as pessoas começaram, homens e mulheres começaram a se sentar juntos. Poxa, isso aconteceu apenas há 56 anos atrás, né? Isso não é tão distante assim. Mas voltando à época de Jesus, legalmente a mulher era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais imagináveis. Ela era sujeita até mesmo à pena de morte. E também nos momentos das refeições, a mulher era isolada, porque ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Assim, ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido e os outros homens da casa a qualquer momento. Normalmente as mulheres viviam reclusas em suas residências, e as janelas quase sempre eram construídas com grades para que elas não pudessem ter os seus rostos observados pelas pessoas que passavam nas ruas. E se um homem então tentasse se dirigir a uma mulher, ele cometia um pecado gravíssimo. Bem, na narrativa do encontro da mulher samaritana com Jesus, em João capítulo 4, os discípulos ficaram admirados e surpresos quando retornaram da cidade e encontraram Jesus sozinho falando com uma mulher.
Quando mulheres circulavam em ambientes públicos, elas passavam desapercebidas e as regras sociais proibiam o homem de se encontrar sozinho com uma mulher. Bem, mas a mulher para a qual eu quero então chamar a sua atenção hoje é Maria Madalena. Quem foi essa mulher no meio de tantas mulheres do seu tempo? Embora ela seja mencionada pelo nome 14 vezes nos evangelhos, não é revelado muitos detalhes sobre a vida dela, mas alguns fatos são bem importantes. O primeiro fato que eu quero destacar, que nós conhecemos sobre essa mulher, é que Jesus expulsou dela 7 demônios. Pelo seu nome, também nós sabemos que ela veio de Magdala, por isso Maria Madalena, né? Magdala era uma cidade cerca de 5 quilômetros de Cafarnaum, na costa noroeste do Mar Galileia, território que Jesus sempre atravessava durante o seu ministério. Não sabemos por quanto tempo ou de que forma ela era atormentada, porém uma coisa é certa: qualquer pessoa possessa, ainda mais uma mulher, era marginalizada, discriminada pela sociedade. Com certeza, esta mulher atormentada era desprezada, ignorada, rejeitada por todos. Mas ao se encontrar com Jesus, ela é, em primeiro lugar, amada, depois liberta e restaurada por Jesus. Essa libertação promovida por Jesus transformou radicalmente sua vida. Ela foi vista, ela foi valorizada. Jesus lhe conferiu dignidade e uma vida com sentido e propósito. Ela foi salva, ela foi liberta da opressão de espíritos malignos. Ela encontrou uma nova vida. A segunda coisa que sabemos sobre Maria é que ela viajou por toda a Galileia e até a Judéia com Jesus e com os demais discípulos. Com a sua dignidade restaurada, não é de se surpreender que ela tenha se tornado parte do grupo de seguidores de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Maria Madalena vinha de uma família rica de posses e por isso ela provavelmente ajudava no sustento de Jesus e dos seus discípulos com os seus recursos. A terceira coisa que a Bíblia relata sobre Maria é que na sombria sexta-feira da paixão de Cristo, ela ficou perto da cruz por muito tempo. Enquanto os 12 discípulos, que eram os homens, discípulos de Jesus, eles fugiram, todos os 4 evangelistas registram que Maria Madalena, juntamente com outras mulheres, não só ficaram durante as horas mais terríveis da crucificação, ali perto de Jesus, mas elas também se preocuparam em saber onde é que Jesus iria ser sepultado, para que elas pudessem ir até o local após o sábado e assim terminar de ungir o corpo de Jesus. Essas mulheres, elas, juntamente com Maria Madalena, estavam completamente comprometidas com Jesus Cristo. Mesmo em meio ao amargo pesar que elas sentiam na morte de Jesus. Quando o medo, por um lado, paralisou os discípulos de Jesus, Maria Madalena não deixa de estar com o seu amado Mestre e Salvador, mesmo diante da cruz. E assim, antes do amanhecer do domingo, Maria Madalena então se dirige ao local onde Jesus tinha sido sepultado, juntamente com outras mulheres. E elas estão ali preocupadas com o preparo adequado do corpo de Jesus para o sepultamento, porque elas não tiveram que fazer tudo às pressas na sexta-feira. E então, conforme agora elas caminhavam, algumas questões na sua mente, Quem iria tirar a grande pedra da entrada do túmulo? Como é que elas iriam poder ungir o corpo de Jesus? Mas, em todo caso, elas estavam determinadas a fazer o melhor para Jesus, a quem elas amavam tanto. Então, durante os 3 anos do ministério terreno de Jesus, elas cuidaram do bem-estar físico de Jesus, providenciando as suas necessidades, e agora na morte elas não poderiam deixar de dar um sepultamento digno para o seu Senhor e Mestre. E quando então elas chegaram, elas encontraram a pedra removida, e Maria, vendo a pedra removida, ela supôs que o corpo de Jesus tinha sido levado e colocado em outro lugar. Então, naquele momento, ela só consegue pensar em Jesus morto.
Não passa pela cabeça dela que Jesus poderia ter ressuscitado. Afinal, ela viu Jesus morrer, Jesus ser colocado no túmulo. Ela estava presente no momento da morte de Jesus, ela viu quando os pregos transpassaram as suas mãos, os seus pés, ela presenciou a lança abrir a lateral do corpo de Jesus, ela viu o céu escurecer ao meio-dia, ela sentiu o forte terremoto na hora da morte de Jesus. Então ela corre para Pedro e João com a notícia de que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Ela então os acompanha de volta até o túmulo, mas ela fica do lado de fora chorando, parada ali. Altos e baixos daquela semana provavelmente vieram à sua mente. Ela sentiu novamente a dor da contradição, quando ela se lembra de ouvir a multidão cantando Hosana num dia, crucifica um no outro, alguns amando Jesus, a maioria torcendo por seu sofrimento. Agora está ali devastada pelo pensamento de que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então, acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei aonde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Maria Madalena permaneceu chorando junto à entrada do sepulcro, desolada. Como seria sua vida agora, pois aquele que havia restaurado a sua dignidade se foi? 2 anjos questionaram sua postura, mas ela não deu muita importância porque ela continuou chorando. E em seguida um homem que estava nas proximidades lhe diz as mesmas palavras que os anjos, mas a sua desolação era tão grande que ela só pensava na perda e na morte. E é somente quando Jesus lhe chama pelo nome, Maria, foi capaz de reconhecer. Chamar alguém pelo nome é algo que confere dignidade, reconhecimento, identificação. O mestre que a libertara de 7 demônios estava novamente ali com ela. Em uma fração de segundos, essa discípula passou da tristeza à euforia. O meu mestre, ele está vivo. Agora ela então tem uma tarefa a cumprir. Jesus lhe dá essa tarefa: contar aos outros que Jesus ressuscitou. E essa é a 4ª coisa que nós sabemos sobre Maria Madalena. Jesus a enviou como a primeira testemunha da sua ressurreição. Ele a comissionou para contar aos seus discípulos as boas novas. Jesus não confiou essa tarefa a um homem, como seria esperado na cultura religiosa da época, mas a uma mulher. Muitos teólogos estudiosos das Escrituras a chamam de apóstola. Maria, por quê? Porque Maria Madalena foi a primeira pessoa a anunciar o Evangelho. Jesus ressuscitou. E quando todos estavam escondidos em suas casas, com medo dos líderes religiosos judeus, é ela que corre para anunciar as boas novas. Maria nunca desistiu. Restaurada por sua dignidade, ela arriscou a sua vida por aquele que lhe deu vida, que lhe deu propósito. Então não importa o quão no fundo do poço você esteja, não importa o quão grave e vergonhoso é o seu pecado, não importa o quão desprezado e excluído socialmente você se sinta. Jesus te ama. Você é muito importante para Ele.
Ele morreu por você, Ele te perdoa de todos os teus pecados e quer te ajudar a te libertar do pecado e do mal. E te convida para uma nova vida. Ele veio para restaurar a sua dignidade, mesmo que ela não seja reconhecida pelas pessoas ao seu redor. Jesus veio por você. E assim, então, como foi com Maria Madalena, Jesus também confia a você essa mensagem. Jesus ressuscitou. Vá, conte essa boa nova a todas as pessoas e as ajude a restaurar a sua dignidade. Mulheres vítimas de abuso e violência, crianças desprovidas de necessidades básicas de sobrevivência, homens perdidos no álcool e outras drogas, pessoas em situação de rua, estrangeiros que fugiram da miséria e da perseguição em seus países, idosos esquecidos por suas famílias. Há muitas pessoas que, assim como Maria Madalena, precisam ser libertas e restauradas em sua dignidade pela mensagem do Evangelho. Eu quero orar com você. Senhor, obrigado pela vida digna que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados e nos restaura para uma vida nova. Assim, ó Deus, nós te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá. E assim quero orar por cada pessoa que me ouve, que cada pessoa que se sente, que se percebe, que se entende perdida, triste, amargurada, desprezada, ignorada. Senhor, as alcance com a tua graça e com o teu amor e restaura as suas vidas. E assim também clamo, Senhor, por nós como igreja, para que nós, Senhor, possamos proclamar essa mensagem de que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Ele dá vida. Que nós, Senhor, como igreja, possamos assim proclamar essa mensagem de vida, essa mensagem que restaura a dignidade das pessoas a partir do Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te conhecermos e que o Senhor nos capacite com o teu Espírito para que nós possamos proclamar essa mensagem com coragem, ousadia, sabedoria e fé. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. No próximo dia 1º de novembro, terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos a Assembleia Extraordinária da Comunidade para aprovação de um novo estatuto. Estamos em um processo de multiplicação e as comunidades do bairro da Trindade, do norte da ilha, vão se tornar comunidades independentes. Por isso, nosso estatuto precisa ser reformulado. Então, tua presença é muito importante. A Assembleia será online e o link vai ser enviado pelo WhatsApp. Você também pode solicitar esse link para a Secretaria da Comunidade com a Vanessa. Não deixe também de participar, de contribuir com as atividades e projetos da Luterana Floripa. Você pode contribuir financeiramente através do Pix, que você encontra aí na tela, ou também entrando em contato pelo WhatsApp da comunidade. Participe dos ministérios, se envolva aqui na Luterana Floripa e assim nós possamos crescer e enfrentando os desafios missionários que estão diante de nós. A tua participação é muito importante. Quero também te fazer um desafio. Eu sou voluntário da Capelania Hospitalar no Hospital do Câncer aqui em Florianópolis, o CEPOM, e você também pode ser um voluntário para fazer visitas aos pacientes internados e então poder levar uma palavra de consolo e de ânimo. Para isso, o CEPOM oferece um treinamento que vai acontecer no próximo mês, a partir do dia 11, na sexta-feira à tarde. Você passa por esse treinamento e depois então vai poder fazer as visitas acompanhada de um outro voluntário que já tem mais experiência. Então, é uma grande oportunidade de levar o Evangelho para pessoas em momentos de aflição. Então, se você estiver interessado em participar, em se envolver como voluntário lá na Capelania Hospitalar do CEPOM, entra em contato comigo. Convido para mais uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor nos dá, obrigado, ó Deus, pela
pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu tens restaurado a nossa dignidade, tem nos dado nova vida, uma vida com sentido, e que assim também nós possamos proclamar e anunciar a mensagem do Evangelho. Quero orar, Senhor, e pedir pelos motivos compartilhados, que o Senhor esteja respondendo, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Senhor, restaurando a saúde, e assim queremos também te agradecer pelos motivos de louvor. Obrigado, ó Deus, pela forma como o Senhor tem abençoado a vida de cada um. E assim também, ó Deus, nos acompanhe no restante do dia, nessa semana. Vá, Senhor, à nossa frente e nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso culto. Não deixe de se conectar aqui nos canais da Luterana Floripa. Na semana que vem nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós vamos conhecer um pouco da história do profeta Elias, um homem que passou por momentos de sucesso e de fracasso, mas sempre amparado, sustentado por Deus. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no WhatsApp. E se você deseja conversar com alguém, entre em contato através dos nossos no nosso WhatsApp, que nós vamos ter muito prazer em poder te ouvir, tirar suas dúvidas, conversar com você, te ajudar naquilo que for possível. E se você quiser ouvir mais sobre a gente, inscreva-se aqui no nosso canal, aperte ali no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, se inscreva. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte sobre ti o seu rosto e que Ele assim te dê a paz. Deus te abençoe. Amém.